Você está no canal Ouça, Reflita, Escreva. No vídeo de hoje aprenderemos sobre idolatria. Fique com a gente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Saraiva, seja bem-vindo ao meu canal e nós estamos no quadro Reflexões Bíblicas e nós falaremos hoje sobre idolatria, como isso destrói a vida de um cristão, amém? Então vamos lá? Esse vídeo ele tem uma dinâmica um pouco diferente e nós já iniciaremos o conteúdo com uma pergunta: o que é idolatria? Idolatria é nada mais, nada menos que uma adoração ou veneração de ídolos ou qualquer coisa que tome o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Na Bíblia, a idolatria não se refere apenas à veneração de imagens ou estátuas, mas também à exaltação de coisas materiais, desejos ou pessoas acima de Deus. Olha que interessante, abrimos o leque. Você não sabia que isso significava, o que significava idolatria, já te deu uma base muito interessante. A primeira aparição da idolatria na Bíblia está ali em Êxodo 32. Então é o episódio extremamente conhecido do bezerro de ouro. Lá o povo impaciente pediu para Arão para que ele fizesse um Deus que os guiasse. E Arão não os corrigiu e fez isso. Porém, também, outro texto que aparece de forma velada, o primeiro sinal de idolatria é em Gênesis 3, do 1 ao 17. Vemos a idolatria entrando no coração de Adão e Eva. Eles escolheram virar as costas para Deus quando ouviram ali a serpente, quando ouviram Satanás. Olha que interessante. A gente pode tirar desse início da aparição da idolatria algumas lições importantes. Primeiro, idolatria nasce da falta de fé e paciência. Então, isso aconteceu tanto em Adão e Eva, como no povo no deserto ali, instigando e pedindo para Arão fazer um Deus. Insegurança e desejo por algo tangível levam as pessoas a buscarem substitutos para Deus. Então isso é muito importante, nós precisamos nos atentar a esses detalhes. Outro ponto também interessante que a gente pode retirar desse início da idolatria é o que? A responsabilidade dos líderes. Arão cedeu à pressão do povo, mostrando que em algumas situações os líderes fracos podem contribuir para a queda espiritual dos seus liderados. Então, parte de algumas situações, responsabilidade dos líderes que estão ali diante daquelas pessoas. Santidade de Deus. Nós nunca podemos esquecer que Deus não tolera ídolos, exigindo que fidelidade absoluta e punindo aquele que se envolve com isso. Então, assim, dentro desse tema ainda, além de ter ali uma exigência de uma fidelidade de Deus, nós vimos também Deus agindo com misericórdia. Isso aconteceu tanto com Adão e Eva, onde Deus fez ali as peles com os animais sacrificados para cobrir ali a nudez de Adão e Eva. E nós vemos também isso no Monte Sinai, onde Moisés intercede para o povo. E tudo isso aponta para quem? Para Cristo. Ele é o nosso mediador diante do Pai, não existe outro. Nós não podemos criar conexões que a Bíblia não nos orienta, não fala. O único mediador e o único que a gente deve pedir alguma coisa é Jesus Cristo. Amém? Nós vemos ao longo da palavra, no Antigo Testamento, a idolatria se tornando algo extremamente perigoso e tendo uma evolução grandiosa. No livro de Juízes, o povo sofre muito com isso. No livro ali de Reis, o povo sofre muito com isso, ao ponto dos reis colocarem estátuas de Baal, Astarote, dentro do templo que Salomão construiu. Então, nós vemos também os profetas
constantemente ali corrigindo os reis e o povo por causa de idolatria. Então Isaías, Jeremias, Elias, todos os profetas acabam de uma forma direta ou indireta corrigindo o povo com relação a isso. Amém? Então, assim, e parte da consequência do cativeiro babilônico foi por causa da idolatria. Deus permitiu que Israel fosse conquistado como forma de disciplina. A gente vê isso no livro de 2 Reis. Então, assim, a idolatria é algo extremamente perigoso. No Novo Testamento, infelizmente, isso não muda. A gente vê que a idolatria não se limita em objetos físicos apenas. Paulo expande para incluir a cobiça, o materialismo, que ele chama de idolatria. Você pode ler isso em Colossenses 3:5. Então, assim, a própria igreja primitiva, em Atos 17:16, Paulo fica perturbado ao ver Atenas cheia de ídolos. Ele prega sobre o Deus desconhecido, revelando o desejo de Deus para ser adorado de forma verdadeira. Então, assim, nós vemos que isso vai acontecer, a questão da idolatria, até no final dos tempos. Em Apocalipse, a gente vê que a besta que vai surgir, ela é uma imagem que ela vai ser adorada por muitos. Em Apocalipse 13, 14 e 15 fala sobre isso. A gente vê também a figura da grande prostituta em Apocalipse 17. E o juízo final, Deus julgará o quê? Todos os idólatras. Todas as pessoas que adoraram e adorarão outros deuses, adorarão a besta, a grande prostituta. Todas as pessoas que colocam outras coisas e não Deus, e não se arrepende, vai ter um juízo no final de tudo isso. Olha que pesado isso, muito, muito triste, né? A idolatria, ela tem alguns inícios no coração do homem, e ela pode acontecer através do materialismo e da riqueza. Então, tornar bens materiais ou dinheiro como objeto principal da nossa vida pode ter um grande problema. Então, a gente pode dar o exemplo como trabalho excessivo, pela única finalidade de acumular dinheiro, negligência na comunhão com Deus, buscar ali status e segurança em bens materiais, ao invés de confiar em Deus. Amém? Nós também podemos apontar culto a pessoas, exaltar líderes, artistas ou ícones acima de Deus. Então, assim, adoração excessiva a celebridades, influenciadores ou líderes religiosos, submissão cega a pessoas, buscando nelas o sentido da vida ou direção espiritual que só Deus pode prover. Isso é um grande problema. Prioridades erradas. Quando qualquer coisa ocupa o lugar de Deus, o nosso coração pode se corromper ao longo do caminho. Amém? Isso pode se dar quando nós dedicamos muitas vezes mais tempo e energia a coisas temporais do que o próprio relacionamento com Deus. Buscar satisfação ou identidade em algo que não é o próprio Criador. Então, assim, nós devemos sim crescer em sabedoria e conhecimento terreno, mas nós nunca podemos deixar que isso ocupe o primeiro lugar diante de Deus. Amém? E aí, como que a gente evita, né, a idolatria? Como que a gente se previne desse mal, que é algo que começou lá no Jardim do Éden e vai terminar em Apocalipse? Como fazer isso? Primeiro de tudo, colocar Deus em primeiro lugar. Então nós precisamos seguir os mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas. Lá em Deuteronômio 6:5 já fala sobre isso. O próprio Jesus falou sobre isso no Novo Testamento. Então, assim, nós precisamos o quê? Avaliar as nossas prioridades. Algo tem ocupado mais espaço em nossa vida do que o próprio Deus? Amém? Isso é algo que só você pode fazer, guiado pelo Espírito Santo. Cultivar uma vida de oração e adoração. Estar constantemente em comunhão com Deus. Amém? Nós precisamos reservar tempo para a leitura bíblica, para a oração, para louvor.
não se privar apenas em momentos de culto, momentos de serviço na nossa igreja local. Estudar a palavra. Então isso que você está fazendo aqui, vendo esse vídeo, é algo que vai te prevenir. Conhecer a verdade para não ser enganado por falsas doutrinas. João 8,32 fala sobre isso. Precisamos criar o hábito de ler e meditar nas Escrituras diariamente. Amém? Participar de estudos bíblicos da nossa igreja local ou de outros pastores. E arrependimento e vigilância. Quando falhamos, devemos confessar os nossos pecados e buscar a restauração. 1 João 1,9 fala sobre isso. Amém? Nós precisamos nos examinar regularmente para identificar áreas onde nós podemos estar nos desviando do caminho que é Jesus Cristo. Amém? Nós nunca podemos esquecer que todo pecado tem consequência, que a idolatria também é assim. Então, a Bíblia nos mostra que a idolatria nos separa de Deus. A idolatria nos afasta da comunhão com Deus. Isaías 59:2 fala um pouco sobre isso. Então, assim, a idolatria é como se ela criasse um abismo entre nós e Deus. Então, nós precisamos nos atentar com relação a isso. Destruição espiritual e física. A idolatria conduz ao juízo de Deus. E isso pode acarretar a nossa ida para o inferno. E isso é muito preocupante. Então nós precisamos nos atentar com relação a isso. Outro ponto também é o juízo eterno, que conecta com a destruição espiritual e física. Nos finais dos tempos, os idólatras enfrentarão o juízo definitivo de Deus. Então nós precisamos nos atentar, nós precisamos vigiar o nosso coração, com quem nós estamos ali, muitas vezes endeusando, nós estamos colocando muitas vezes pessoas, coisas, situações acima do próprio Deus. Amém? Então, assim, a idolatria é um dos temas centrais da Bíblia. Então, desde Gênesis, como nós vimos, Adão e Eva, até Apocalipse, esse tema ele vai ser abordado em muitos momentos. Então, Deus nos chama a uma adoração verdadeira e exclusiva a Ele. E Ele nos adverte constantemente sobre os perigos e as consequências de nós desviarmos para outros deuses ou para outras prioridades. Então, assim, nós nunca podemos descuidar da idolatria. A idolatria é uma batalha contínua, amém? Mas nós podemos vencer ela através da graça de Deus e da obediência à sua palavra. Então, assim, podemos viver crescendo, humanamente falando, conquistando coisas, sem nos desviarmos ali da palavra de Deus. Amém? Então, assim, nós nunca podemos esquecer que a idolatria ela tem consequência, tanto no presente como na eternidade. E ela nos afasta de Deus. E ela nos traz o que? Destruição, que pode nos levar ao juízo eterno. Amém? E nós nunca podemos esquecer que até que cesse o fôlego de vida, há uma graça de Deus destinada para nós. Há uma possibilidade de mudança. Amém? Que você possa rever os seus conceitos, que você possa mover o seu coração para o arrependimento. Amém? Que Deus possa ministrar o seu coração nesse momento. Fechado? Então, galera, Deus abençoe. Espero que você tenha gostado desse tema. É um vídeo um pouco longo, mas eu creio que nós conseguimos abordar os principais pontos com relação à idolatria. Fique com Deus, até a próxima. Deus abençoe, galera.